Olá, queridos amigos e irmãos. Meu nome é Joana Pimentel. Nos cabe hoje fazermos o estudo para a Instituição Espírita Cooperadoras do Bem, que fica em Vila Isabel, na rua Petrocochino, 49. Estamos fazendo a nossa casa, claro, compreensivelmente, devido a essa situação que todo o mundo está vivendo. Então, nós vamos iniciar com uma página para uma reflexão que já faz parte do estudo. Depois você vai ver que tudo se liga. Está no livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. É uma reflexão. Você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa, autodesprezo. Tem experimentado os reflexos físicos desses sentimentos negativos que intoxicam seu corpo espiritual e descem para os níveis físicos em formas de doença das mais variadas espécies. Chegou a hora de você experimentar o amor como o elixir capaz de restaurar a saúde espiritual. Chegou a hora de você inverter a polaridade negativa que se estabeleceu em sua vida por conta das escolhas que tem feito até agora. Mude o botão da sintonia. O amor é material. O amor não é material. É sentimento que se converte na mais poderosa energia de vida. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. E quando exprimimos amor, todo o nosso cosmo orgânico vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. Então, uma bela reflexão está no livro O Médico Jesus, escrito por José Carlos de Luca. Nós vamos, então, iniciar com a nossa prece de agradecimento a Deus pela vida, a Jesus pelos ensinamentos, que nós possamos, Mestre amado, ser instrumentos do Teu amor, através das reflexões, pedindo a proteção e o amparo dos amigos espirituais que sempre estão ao nosso lado. Graças a Deus que assim seja. O estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 7, da vida do espírito à vida corporal, da volta do espírito à vida corporal. E vamos falar de 2 perguntas: esquecimento do passado, dentro do subtópico, né? Esquecimento do passado, nas perguntas 392 e 393. 392, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E a 3, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar as experiências de vida de que se esqueceu? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Então, você vê que a pergunta de Kardec, neste momento, aos amigos espirituais, mostra exatamente o quê? A falta de conhecimento sobre a misericórdia do Pai. E Kardec foi muito preciso nas suas dúvidas, porque são as nossas dúvidas do dia a dia. Essa pergunta muitas pessoas fazem, principalmente aos espíritas, que é a doutrina que vem falar sobre essa parte, né? Que sofremos, que quando sofremos temos o esquecimento do passado. Então, a espiritualidade responde sabiamente. A primeira, ele diz, não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, o homem é mais senhor de si. E da resposta da segunda, em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal.
onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Aí vem um comentário de Kardec. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado, e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Então, amigo, nessas duas respostas, nós temos muito material. Ficaríamos aqui horas para analisar, mas, no geral, seria o quê? Chegamos à Terra com a melhor edição de nós mesmos, ou seja, nós somos aqui hoje o resultado de tudo que já fizemos em várias existências, porque a vida é uma só, o espírito é um só, é uma individualidade saída simples e ignorante da mão de Deus, mas as existências são várias, talvez milhares, e muitos de nós cometendo os mesmos desatinos e precisamos retornar para onde? Para a escola. Assim acontece até na vida material. O aluno que não passa em determinada matéria, ele fica em recuperação na escola material, física. Então, vamos dizer, é uma cópia do que a lei de Deus nos proporciona. Isto é misericórdia. Retornar a um novo corpo físico é misericórdia do Pai, que nós devemos, cada dia que nos levantamos, de agradecer a Deus a oportunidade. Então, a espiritualidade diz aqui que para nós seria muito difícil recordarmos o passado, porque nós falamos de nós. Eu queria recordar o meu passado, mas não esqueça que, se essa lei realmente lhe for permitida, será permitida para todos, porque Deus é justo e bom. Ele não ia fazer só você lembrar suas vidas passadas. E o que você diria de conviver com as outras pessoas que também lembram o seu passado? Aí você vai estar diante de um filho que muitas vezes foi seu inimigo numa vida passada, e que Deus dá uma oportunidade a vocês dois de buscarem o amor, o perdão, ou pelo menos uma convivência pacífica, porque sabemos que muitos filhos, muitos pais não conseguem vencer ainda o ódio, né? Ainda tem desejo de vingança e outras coisas que a gente sabe aí, que a história nos conta cada dia, o noticiário. Então, imagina o outro olhar para você e ver que você traiu numa outra vida. Aí vai ser muito bom, vai ser uma vida muito pacífica, né? Porque nós estamos num planeta de prova e expiação, não é por acaso. E também não é castigo, é oportunidade.
Por que que a nossa sintonia só nos traz a este nível de planeta? Porque nós não somos anjinhos. Na Terra não tem santinho, na Terra não tem anjinho. Todos nós estamos num processo evolutivo e, portanto, precisamos fazer o melhor. Aí a gente questiona por que que Jesus veio. Jesus não era desse mundo? Não, Jesus não era. Jesus é um espírito crístico. Como ele, há outros. Jesus não precisaria estar na Terra, num planeta de provas e expiações. Por que está? Porque é o nosso irmão mais velho e aceitou a incumbência que o Pai lhe deu de vir até nós trazer os ensinamentos que nós precisamos ter, que mesmo depois de 2020 anos ainda não conseguimos cumprir, certo? Estamos aqui fazendo o quê? Estudando, relembrando. Uma coisa que você, no meu caso, por exemplo, mais de 30 anos eu leio, eu escuto palestra, eu participo de congresso, ainda não aprendi. Porque, claro, aprender é colocar em prática. E nós ainda não chegamos a esse nível. Portanto, vamos agradecer a Deus, agradecer a reencarnação e procurar entender esse processo educativo da mão da misericórdia divina. Então, ele fala aqui para nós, ó, quer ver uma parte que eu achei interessante aqui? Ele fala da lembrança, quando chegamos no mundo espiritual, das nossas dificuldades anteriores. O que nós já fizemos. Aí, quando a gente descortina isso, porque ao sair do corpo físico, a nossa visão se amplia e a gente olha, nossa, eu tinha que fazer isso, eu não fiz. Nossa, eu errei, fiz isso outra vez. Ai, meu Deus, eu quero voltar, preciso voltar para consertar, para fazer melhor, e etc, etc. E aí, mais uma vez, a misericórdia vai nos permitir que a gente retorne num novo lar, talvez com aqueles irmãos com quem nós erramos e com os nossos amigos também, porque Deus é Pai. Então, junto da nossa família, nós temos aqueles espíritos mais chegados a nós, que vão ser o nosso apoio, nosso esteio naquela vida física, mas aí vamos ter também aquele companheirinho que prejudicamos ou que nos prejudicou, para exercitarmos o perdão, a caridade. Ou, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, se não consegue perdoar, desculpa. Então, é paulatinamente que nós vamos vencendo a nossa inferioridade e, assim, crescermos em direção ao Pai. Então, uma outra coisa importante, que inclusive Kardec fez questão de frisar, eu não lembro da minha vida passada, mas temos a intuição. O que é a intuição? É aquele momento em que você vai errar outra vez e alguma coisa te diz, para, pensa, retrocede, quem é que faz isso? É a nossa consciência aliada ao amigo espiritual que, mais uma vez, a misericórdia do Pai permite estar junto de nós para nos conduzir na nossa programação. Ninguém cai na Terra de paraquedas. Todos nós chegamos aqui com um planejamento divino, tendo como, vamos dizer, como guia Jesus sempre, porque é através dos seus ensinamentos que nós crescemos, mas temos os ministros de Jesus, aqueles prepostos de Jesus, que são os nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiães e também aqueles amigos que fazemos pela vida afora, pelas encarnações afora. Né? E para nos ajudar nesse estudo, que é riquíssimo, nós vamos até o livro Seara, Religião dos Espíritos, que Emmanuel, muito lindo, nos esclarece exatamente sobre essa questão 392, tá? Em que ele diz esquecimento e reencarnação. Então, vamos fazer aqui uma leitura e vamos fazer alguns comentários para que a gente possa ter isso mais firmemente colocado em nosso coração e em nosso entendimento por um irmão espiritual que também passou por tantas lutas, tantas encarnações e se fez esse espírito de luz, de amor e bondade, que para nós é um grande exemplo de que é possível, que as vidas pretéritas desse irmão, que você pode ler há 2000 anos, 50 anos depois, né? e vamos em Alcione, e etc., etc., até chegar a ser esse anjo de luz, que foi o guardião
e o acompanhante, o guia amoroso, moroso, mas firme, de Chico Xavier, que nos deixou esse legado de amor e de ensinamento de que nós vamos fazer uso agora. Então, esquecimento e reencarnação. Examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Então, há uma função. Cada vida tem uma função. Ninguém está aqui a passeio com passaporte de turista. Estamos aqui para um aprendizado, com tarefas a executar, umas menores, outras maiores, de acordo com a condição espiritual, evolutiva de cada um de nós. Surgindo semelhante período entre o berço, que lhe configura o início, e o túmulo, que lhe demarca a cessação, é justo aceitar-lhe o caráter acidental, não obstante se lhe reconheça a vinculação à vida eterna. Então, somos seres imortais, temos uma vida que não vai se extinguir, a vida, mas temos existências em que o berço é tido como início de uma nova etapa, de uma nova existência, e o túmulo, a cessação dessa existência, desse corpo físico. É forçoso, então, ponderar o impositivo de recurso e aproveitamento, tanto quanto nas aplicações da força elétrica é preciso atender ao problema de carga e condução, ou seja, cada um vai fazer aquilo que tem condição de fazer, dentro da sua carga, dentro do seu poder de conduzir todo esse processo. Encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe, desse modo, implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas e para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico, de vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono, relativamente profundo, enquanto perdure a vida fetal. Olha aqui já Emmanuel nos dando algumas, vamos dizer, diferenças que existem entre as encarnações. Então, ele diz aqui, em ambos os casos, a prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. Portanto, ele diz que essa hipnose, tipo hipnose, vamos chamar esse esquecimento temporário que o espírito tem para o seu recomeço, né? Ele diz que, em alguns, ela dura apenas no período fetal. Aí nós vamos explicar algumas crianças que lembram, você não é minha mãe, meu pai mora em tal cidade, eu fui casado, minha esposa é fulano de tal. E os que pesquisam a lembrança de vida passada vão lá e constatam que é verdade. Ele entra, ele fala, tem um na Índia que, inclusive, ele entrou, antes de chegar na casa que ele dizia que era a casa dos pais, desculpa, ele era casado, que era a casa dele, que a esposa dele se chamava tal, que ele tinha tantos filhos. Ele foi lá, o pesquisador foi com ele investigar essa veracidade, ele era um menino. Antes dele chegar na casa, ele ainda parou numa venda, né? Uma venda aí de uma birosca da vida, e virou para o dono e falou assim: olha, você paga aquele dinheiro que você está me devendo. O dono falou: mas como assim? Eu não estou te devendo, tá? Assim, eu sou fulano de tal, e você, antes de eu morrer, você me devia tanto de dinheiro. O homem não entendeu nada, mas está aí o quê? A prova da reencarnação. Então, como Emmanuel fala, em alguns, essa hipnose, esse esquecimento vai estar até o período fetal, mas ele diz que em outros pode ir até os 7 anos de vida, ainda aquela nebulosidade do esquecimento, porque, como foi falado anteriormente, vai depender da necessidade evolutiva de cada um de nós.
Temos, assim, mais ou menos, 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica a estabelecer enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescidas consequências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. E, como todo esse tempo é ocupado em prover-se à criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada em que a vida lhe propõe a continuidade do serviço devido à regeneração ou à evolução clara e simples. Então, ele ainda dá um passo adiante, dizendo aqui que muitas vezes é o espírito, por isso que a gente vê uma mudança brusca, às vezes, da infância para a adolescência, que muitos pais reclamam. Eu já fui coordenadora de evangelização, então a gente tinha reunião de pais e a gente ouvia relatos assim incríveis. Mas não é possível, Joana, mudou tanto. Era uma criança dócil, era assim, era assado, era assado. E agora adolescente está revoltado, não reclama, papapá, papapá. Ou seja, uma mudança tão forte que os pais percebem como se fosse outra pessoa, ou seja, ele traz à tona como adolescente toda a sua carga de passado. Tá? E ele aí coloca e passa a utilizar essa carga. Por isso a importância da evangelização até os 7, 8 anos, porque ainda o espírito muitas vezes vai estar o quê? Vai estar ele vai ser acessível a uma nova educação, que é para isso que ele veio. Ele veio para ser reconduzido. Ele pode ter sido um grande criminoso numa outra vida, ter tido grandes vícios, e veio nessa para reformar, para transformar essa situação. E mas é muito importante o contato com os pais, com os parentes, com os amigos próximos, para ter exemplos bons, para ter oração, para ter pacificação, ter um lar, de preferência, o mais equilibrado possível, porque sabemos que é difícil um lar totalmente equilibrado devido a toda essa situação que já narramos. Ali vão estar reunidos espíritos com dificuldades e também espíritos que se amam. E isso tudo tem que convergir para o crescimento de todos. Por isso que Deus, na sua sabedoria, coloca um que já conseguiu vencer uma dificuldade ao lado daquele que ainda está capengando naquela dificuldade. Então, nós precisamos nos auxiliar um ao outro. Deus não errou. Existe um plástico de carro que diz assim, família, ideia genial de Deus. Então, fiquemos com isso guardado, ideia genial de Deus. Então, muitas vezes, essa mudança brusca da infância para a adolescência tem essa explicação, que o espírito ficou ali hipnotizado para a necessidade dele, para ele receber toda a ferramenta para a autotransformação, mas muitas vezes ou não recebe, ou recebe com muita, vamos dizer, com muitos agravos, ou seja, faltando ainda muita coisa para a necessidade, para atender aquele espírito especificamente, e muitas vezes ele pode falhar na sua proposta de vida de melhorar. Então, oremos sempre pelos nossos filhos, ajudemos-los sempre. Ah, mas meu filho é um viciado. Eu visito o presídio e outro dia eu recebi uma mensagem de uma mãe que falou assim, eu vou desistir dele. E eu falei para ela, eu não vou, apesar de não conhecê-lo. Me mande o nome dele, que eu vou continuar orando por ele. E eu aviso a senhora, não desiste. Se Deus lhe deu essa incumbência, que a senhora tem condição de ajudar ele. Eu sei que a senhora sofre, porque ele está sempre reincidindo, sabe? Mas eu falei para ele, mas confie em Deus, confie em Maria, confie em Jesus, que a senhora, o pouco que ele conseguir evoluir, a senhora está fazendo o seu papel.
Então, a gente vê isso, famílias com muita dificuldade com seus filhos, né? Agressivos, com os filhos inconformados, com uma mudança brusca e que as famílias não se prepararam para isso. Portanto, gente, precisamos do evangelho do lar, no lar, evangelho no lar. Se você é católico, pegue a Bíblia. Se você não tem religião, faça pelo menos uma mentalização para o bem, para a sua família, porque é uma grande tarefa a gente ter que conduzir uma família. Então, e isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo na estrutura psicológica do destino, reavendo patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, a se lhe regravarem no ser em forma de tendências inatas e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se acha afinizado ou comprometido. E ainda existe mais a questão da sintonia, que a nossa página inicial nos chamou a atenção. Muitas vezes, a vibração que emitimos atrai para junto de nós os mesmos companheiros do passado, as mesmas situações do passado. Por isso, precisamos buscar estar em paz, precisamos buscar serenidade através da oração, do contato direto com o nosso mestre, que veio exemplificar para nós a melhor maneira de ser feliz. Ser feliz é possível a partir da terra mesmo. Só que precisamos fazer as escolhas corretas que vão nos trazer o esteio para a nossa continuidade, para o nosso progresso. Então, ele diz aqui, ó, que ainda tem a questão de afinidade com aqueles que nós tivemos comprometimento. Então, quando temos já o coração voltado para o bem, para o amor, para o perdão, para a caridade, a gente sai dessa sintonia. E se algum deles ainda chegarem próximo de nós, nós seremos um veículo de aprendizagem, um veículo de sustentação para a melhoria também daquele. Então, precisamos estar atentos a as nossas situações do dia a dia, porque isso é dia a dia. Transfigurou-se, então, a ribalta, mas a peça continua. Ou seja, né? Você muda o cenário, mas a peça é a mesma. Eu vou reencontrar com aquele meu desafeto porque eu atraí pela minha condição de sintonia e de vibração. A moldura social ou doméstica, muitas vezes, é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. Então, somos imortais, estamos em processo educativo, precisamos crescer, precisamos seguir. E nós temos aqui no livro Coragem, uma página que eu achei muito linda, porque nos reporta o nosso mestre e é a quem nós devemos seguir sempre, mesmo diante das dificuldades. E, mais uma vez, aqui, quem nos fala é Emmanuel, mais uma vez, você vê a sintonia boa. Ele diz aqui, Jesus e o mundo. Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente, não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Ou seja, o Cristo confia em cada um de nós. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das humanas experiências, ou seja, uma existência com tarefas a cumprir, que ele nos traz de uma maneira tão linda, pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu, ou seja, misericórdia divina. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Nem precisamos citar, né? Porque nós temos muitos exemplos do bem e do amor, pessoas que vieram ao mundo vivenciar o amor, independente do seu credo religioso.
Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Ou seja, uma vez eu recebi da minha sogra um marcador de livro que dizia assim: devo florescer aonde Deus me plantou. É exatamente isso aqui. Não vamos menosprezar as dificuldades, as lutas que temos que travar. Vamos observar quanta bênção, quanto apoio, quanta força nós recebemos para vencermos as nossas dificuldades. Se o melhor não auxilia o pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. A gente quer um mundo melhor, mas como se eu não ajudo aquele que caiu, aquele meu ente querido, que às vezes eu tenho uma diferença com ele, mas ao entender o Evangelho, a proposta do que é viver na Terra, nós temos que ter uma nova postura, um novo comportamento. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Você sabe que isso aqui me motivou muito a fazer o trabalho no presídio, porque a gente sabe que lá, quem está lá são seres humanos como eu e você, e nós vemos neles simplesmente pássaros de asas quebradas. Certa vez me veio essa reflexão: o nosso companheiro está atrás da grade, preso 2 vezes, porque nós estamos presos no corpo físico, já é uma prisão, para o espírito, né? Embotado, com esquecimento. E o companheiro ainda é preso atrás das grades físicas da sociedade. Então, mas você, ao conversar com eles, você vai chegar e dizer assim: nossa, será que eu teria feito melhor do que ele fez no lugar dele? Aí entra Jesus mais uma vez: faça ao próximo aquilo que gostaria de receber. Então, é um grande ensinamento. Eu aprendo muito com esse trabalho e agradeço a Deus por esta tarefa, porque, com certeza, amigos queridos, pensando em tudo que a gente está falando aqui, eu não fui levada a esse trabalho porque eu sou boazinha, não, porque eu sou caridosa, porque eu sou amorosa, porque eu já entendo toda a lei de amor. Não, com certeza para mim é uma prova. Mas eu digo a vocês, agradeço muito a Deus e peço que Ele me deixe permanecer nesse trabalho enquanto vida eu tiver, levando uma palavra de apoio, de carinho, que deles eu recebo abraço, recebo agradecimento, recebo muita coisa, Jesus, porque a gente vê que é um coração ferido, é um pássaro com a asa quebrada. Onde se quebrou essa asa que não permitiu que ele voasse? Aonde? Foi na família? Foi na sociedade? Foi com um amigo ou suposto amigo? O que foi? Foi uma adolescência mal direcionada, uma infância sem amor? O que levou esse companheiro a esta situação? Então, nós temos que refletir aí, nos colocando no lugar dele. Então, se o sábio não ajuda o ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Então, vamos bater palma para os nossos professores. Mesmo indo para a escola, para ter o seu ganha-pão, eles ensinam. E isso é muito bom. Muitos professores perguntam aos professores: por que você está nessa profissão que não ganha nada? Eu amo ensinar. Ou seja, é uma tarefa que esse espírito trouxe consigo e está buscando cumprir. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho que a providência divina nos confiou. O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. Fala-se muito em regeneração, mas ela não vai cair pronta do céu. Nós precisamos nos regenerar individualmente. No seu quadrado, você precisa se regenerar, precisa rever atitudes, precisa melhorar. Senão, é igual a gota no mar, como diz
a Madre Teresa, né? Eu sou uma gota no oceano, mas o oceano sem uma gota não tem a mesma dimensão. Então, nós somos gotas que formamos o oceano da humanidade. Queremos uma terra transformada? Transformemo-nos, senão vai ficar simplesmente como uma balela, um discurso que só vai ser discurso. A prática precisa ser efetivada dentro de nós mesmos e daí se projetar para as nossas atitudes diárias. E agora vem um parágrafo assim que eu até escrevi, lindo. O cristão que foge ao contato com o mundo a pretexto de garantir-se contra o pecado é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Queremos um grande amanhã? Façamos a nossa parte. Sejamos nós agentes desse amor. E como eu gosto de cantar, quem me conhece sabe, eu tenho uma música que a gente cantava na evangelização, que é um resumo do que somos nós. Um espírito temporariamente num corpo físico, que um dia vamos deixá-lo, né? E nós temos essa música que eu gosto muito, que é da tia Vilma, de Macedo Souza, que diz assim: este corpo de carne em que estou encarnado é um tesouro que Deus me deu emprestado. Por ele eu vou à escola, eu ouço, eu vejo, eu posso falar. Sentir o perfume das flores, de tudo saber, o paladar. Eu, espírito, que penso, que aprendo, que sinto, que tomo qualquer decisão. Recebi este corpo emprestado para progredir nesta reencarnação. Quando ele ficar bem velhinho, cansado, fraquinho ou mesmo quebrado, serei obrigado a deixá-lo e estarei espírito desencarnado. Graças a Deus. Obrigada, Jesus, pela oportunidade do estudo, que possamos, Senhor, sempre fazer luz em nossas caminhadas e nos colocando sempre, a cada dia, Senhor, para sermos úteis e produtivos, pois só assim, Senhor, teremos uma terra regenerada depois de termos a nossa individualidade regenerada. Graças a Deus. Obrigada, mestre amado. Que assim seja. Muito obrigada.